O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 16, celebramos Nossa Senhora do Carmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinham falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, meu irmão e minha irmã, de vez em quando, a liturgia da nossa igreja, da Igreja Católica, nós temos que puxar aí a Mariologia, não apenas a teologia, né, a teologia bíblica apenas, mas também a Mariologia. Por isso que hoje nós estamos puxando a Mariologia para celebrar Nossa Senhora do Carmo. E quando celebramos Nossa Senhora do Carmo, nós celebramos, claro, a mesma mulher, a mesma mãe, a mesma senhora, a mesma santa, que é Maria, que é Nossa Senhora. Mas sempre há aquele convite carinhoso de nós estarmos aí no entorno, próximos, né, de Nossa Senhora. Toda a festa de Nossa Senhora, toda a festa de Maria, chama a gente para o seu colo, chama a gente para o ouvir, né, as palavras de Maria, as palavras de Nossa Senhora. E são muitos textos que buscam e que fazem a gente estar pertinho de Nossa Senhora. E um dos textos é este aqui, no Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 12. Mas ele é um dos textos meio controversos, que parece que Jesus não acolhe bem a sua mãe, né, os seus irmãos, não irmãos de sangue, mas irmãos, como a gente diz, ô irmão, ô irmã, né? Mais ou menos isso acontecia na época de Jesus. Então, mas não é isto, não é bem assim. Jesus não está desprezando a sua mãe, de forma alguma. Jesus está, de fato, utilizando a oportunidade daquela presença da mãe e dos seus irmãos, que vem para falar com ele, que vem para conversar com ele. E Jesus está dizendo, então, no Evangelho de Mateus, que a conversa de agora em diante é conversa de discípulos. Não é mais conversa apenas de mãe para com o filho, não é mais a conversa apenas de irmãos para irmãos, não. Agora será a conversa entre o mestre, entre o seguido e os seguidores. Porque Maria se torna também a primeira discípula. Então Jesus não está desprezando, ele está a partir dos laços familiares, os laços de amizade, os laços de irmandade, ampliando agora esses laços, dizendo que mãe, pai, irmãos deles são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Então ele amplia os laços familiares, mas muito mais do que isso, ele amplia os laços da missão, ele amplia os laços do discipulado. Não é apenas ficar ali nos laços familiares, mas ir além disso, ir além disso. E Jesus, então, estendendo a mão aos discípulos, disse: esses
essa é minha mãe, essa é meu pai. Ele não está dizendo que a mãe dele não é a mãe dele. Ele não está dizendo que aqueles irmãos não são irmãos deles. Não. No fundo, ele está incluindo todos no discipulado. Ao olhar para os seus discípulos, ele diz que a sua mãe, os seus irmãos são agora discípulos, estão incluídos na construção do reino de Deus. Já estavam, mas agora no Evangelho, Jesus então amplia, continua toda esta ideia, todo esse projeto, toda essa dinâmica da realização do reino de Deus. Todos como discípulos missionários. E claro, convida você, convida eu, convida todos nós, em qualquer estado de vida que nós estejamos, porém pela fé, pelo nosso batismo, nós também somos chamados a sermos esses discípulos missionários do reino de Deus, na construção do reino de Deus aqui e agora. Povo de Deus, tenham todos uma ótima segunda-feira, um bom dia, Deus abençoe, Deus os guarde, e que a Mãe do Perpétuo Socorro, a Virgem do Carmo, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.